Pessoal, muito boa noite a todos que estão presentes aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais, sintam-se presentes conosco, sintam-se abraçados igualmente. Como é de nosso hábito, como impele a nossa necessidade, é chegado aquele instante em que fechamos os olhos, tranquilizamos o nosso corpo e serenamente buscamos com o pensamento a Deus. Ele, que é a fonte morredoura de tudo que existe, de toda a paz, de toda a harmonia, de todo o amor, de toda a sabedoria. É nele que devemos depositar a nossa confiança, que devemos buscar descansar o nosso ser e aurir as energias imprescindíveis para a nossa existência aqui na carne e fora dela. Somos provenientes dessa luz e nós temos por objetivo essa integração maior com Ele. Possamos nessa noite mais uma vez compreendermos a doutrina espírita, que se faz como um caminho para atingirmos a perfeição espiritual e consequente integração com Deus, a fim de que, conforme a linguagem de Jesus, quando disse, eu e o Pai somos um, possamos nós, um dia, com o nosso esforço próprio, atingirmos essa total integração com a divindade e sermos um com ela. Que Deus nos abençoe os esforços. Que assim seja. Pessoal, é o seguinte, dando continuidade ao livro Obras Póstumas, já na reta final dele, vamos comentar algumas coisas relacionadas à época em que Kardec estava no início da codificação da doutrina dos espíritos. Algumas lembranças, algumas anotações que ele continha e que foram depois agrupadas nessa obra em 1890, tempos depois do desencarne dele, Obras Póstumas. Hoje nós vamos falar de um assunto que aconteceu na casa da senhora de Cardone, no dia 6 de maio de 1857. Kardec relata aqui que ele teve a ocasião de conhecer a senhora de Cardone nas sessões mediúnicas que aconteciam na casa do senhor Rustan. Alguém chegou até Kardec e falou o seguinte, olha, aquela senhora ali que você está vendo ali, ela lê as mãos. Lembro que até na sexta-feira passada eu cheguei a adiantar alguma coisa a respeito desse assunto? O senhor Carlotti falou, olha, ela possuía notável talento para ler nas mãos. E Kardec comenta aqui que ele nunca acreditou nessa história de que nas linhas das mãos pudesse existir alguma informação relacionada à vida da pessoa. O pensamento dele, os sentimentos dele, o caráter daquela pessoa, o que ela fez antes e até mesmo o futuro. As linhas das mãos, para Kardec, simplesmente sinais, assim como em outras partes do corpo, apresentam-se também, de acordo com as ações, com as funções, os seus respectivos sinais. Mas ele, Kardec, sabia que algumas pessoas são detentoras da faculdade anímica de clarividência, também chamada de dupla vista, ou segunda vista, ou vista da alma. São vários os nomes, e inclusive as definições podem variar até de autor para autor.
E que esses indivíduos que possuem a clarividência, alguns deles, eles têm a necessidade de fixar sua atenção em alguma coisa, em algum objeto, em algo, enfim, a fim de que ele possa alcançar o estado espiritual tal que possibilite o fenômeno da clarividência acontecer. Mas, Daniel, o que é clarividência? Por definição, se eu não me engano, essa definição é de Gabriel Delany. Agora me falhou a memória aqui. Mas é uma definição que eu gosto muito, em que ele fala que a clarividência é aquela capacidade que o indivíduo tem de conseguir conhecimento de uma maneira que não é a maneira usual, que não é através dos sentidos físicos e nem através da chamada telepatia. Como que a gente adquire conhecimento? Lendo, ouvindo, né? Observando as coisas através dos nossos sentidos comuns, usuais. Há a questão da telepatia também, que a própria parapsicologia, utilizando métodos estatísticos, comprovou que é uma realidade. Há indivíduos que têm a facilidade em captar o pensamento do outro. E aí ele adquire um conhecimento através daquele pensamento. Na clarividência isso não acontece. Na clarividência, o indivíduo ele tem a capacidade de saber de coisas sem utilizar os seus sentidos físicos. Visão, audição, tato. E nem através da telepatia. É uma capacidade anímica. É uma capacidade do espírito encarnado. Não tem nada a ver com espíritos desencarnados. Embora seja muito comum a interação entre essas duas faculdades. Entre a faculdade anímica da clarividência e alguma interferência espiritual que possa provocar o fenômeno ou até direcionar o fenômeno. Mas o fenômeno em si é anímico, da alma encarnada. Então Kardec fala o seguinte, que há pessoas que têm a capacidade de ler nas cartas, outras têm a capacidade de ler na bola de cristal. Todo mundo aqui já viu isso daí, né? Em desenhos, em filmes, etc. Outras têm a facilidade em ler na borra de café. Kardec cita um caso interessantíssimo de um indivíduo, em que ele intitula O Vidente da Floresta de Zimmerwald. É um artigo interessante que está na Revista Espírita de, acho que eu não me engano, outubro de 1865, em que o indivíduo fazia as leituras, exercia a clarividência olhando no fundo de um copo de vidro vazio. E através dessa faculdade dele, ele enxergava coisas que aconteciam à distância. Ele conseguia captar, por exemplo, o que o indivíduo sentia, o estado emocional dele, e até mesmo detectar doenças que a pessoa era portadora. Nós tivemos, na sexta-feira passada, o depoimento da Dona Cícera. Hoje a Dona Cícera não veio aqui. Lembram que ela falou que uma cigana, num determinado dia aí, parou ela na rua, deixa eu ler tua mão, ela não queria, a cigana pegou a mão dela, e viu que ela tinha uma doença na parte gástrica, e até aquele momento ela não sabia de nada disso. Depois de um certo tempo foi fazer alguns exames e realmente detectou uma coisa, um problema até de certa relevância, de certa importância na parte gástrica. Pois é, aquilo ali é clarividência. Ah, Daniel, quer dizer que todo mundo que fala que lê mão, que lê a sorte, que joga as cartas, todo mundo é clarividente? Não, claro que não. Muitos usam isso daí e não têm a clarividência. Mas são pessoas muito hábeis, muito espertas, na lábia, né? E às vezes essa pessoa direciona o indivíduo a falar coisas que ele depois fala que adivinhou. É muito comum o indivíduo dizer certas palavras ou certas coisas da vida de um indivíduo, sendo que aquilo foi investigado anteriormente. Isso pode acontecer, e acontece. Ou então os fatos genéricos. Né? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas há o fenômeno da clarividência pura? Sim. E que muitos têm em maior ou menor grau? Exatamente. Era o caso dessa senhorita aqui, ó. Aliás, senhora de Cardone. Fala. Daniel, eu estava vendo no YouTube na semana passada, um rapaz americano, ele é novo, não sei se é o nome dele agora, mas ele casa muito com o que você está falando, ele é claro e evidente, ele senta com a pessoa e ele começa a rabiscar na folha de papel, tipo fazer uma pintura surrealista, ele começa a rabiscar e perguntar coisa para a pessoa vai respondendo,
meio que vai fazendo uma supervisão meio assim, como é que você sabe disso? Como você sabe daquilo? Nunca contei isso para ninguém, você está na minha cabeça, enfim. Então, eu fiquei impressionado com isso, está casando com o que você está falando. Então, aquela experiência que o rapaz tinha. Exato. São fenômenos interessantíssimos que, obviamente, nós temos que ter todo o cuidado, né, para verificar se realmente a pessoa tem aquela capacidade ou se não existe algo ali de charlatanismo, mas que existe o fenômeno puro, realmente existe. Há casos de pessoas dotadas da clarividência que ligam para um indivíduo e do outro lado da linha telefônica ele descreve exatamente o estado emocional da pessoa, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, né, o que ela está passando por aquele momento. Fenômeno de clarividência. Então Kardec considerava que essas pessoas que utilizavam de objetos e até mesmo da mão dos outros, nada mais nada menos aqueles objetos e a mão da pessoa era só uma ponte. Era só um motivo para o clarividente entrar num estado de concentração e aí acontecer o fenômeno. Não é bem o caso daquela historinha que eu contei para vocês, do vidente da floresta de Zimmerwald. Ali é um caso excepcional, mas num outro momento nós vamos ter a oportunidade de contar para vocês. Bom, o que aconteceu? O senhor Carlotti apresentou a senhora Descardone a Kardec. O que a senhora Descardone fez? Olha, vai lá na minha casa que eu quero ler a sua mão. Convidou Kardec. E Kardec, bastante estudioso das coisas espirituais, foi para saber realmente o que era aquilo. Chegou na casa da mulher, segundo ele fala aqui, no dia seguinte, né? Ela pegou na mão dele e começou a fazer algumas leituras das características dele. Algumas coisas que ela falou aqui, que Kardec nasceu com abundância de recursos e de meios intelectuais, extraordinária força de raciocínio, governado pela cabeça, moderais a inspiração pelo raciocínio, subordinais o instinto, a paixão, a intuição, ao método, à teoria, amor da verdade absoluta. Aí você fala assim, mas todo mundo conhecia Kardec. Não, mas Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, ainda não era conhecido naquele momento. Era conhecido o professor Rivail. Como Allan Kardec, não. Mesmo porque 6 de maio de 1857, o Livro dos Espíritos tinha acabado de ser publicado. Kardec não fazia a menor ideia da repercussão que isso causar na sociedade e aonde que essa repercussão iria conduzi-lo. E ela continua, né? Algumas outras características aqui, eu vou pular algumas e falar outras. Benevolência judiciosa, necessidade imperiosa de aliviar, de socorrer, de consolar. Necessidade de independência. Éreis singularmente apto para a missão que vos está confiada. Quer dizer, ela enxergou ali que ele era um missionário. Porquanto o vosso feitio é mais para vos tornardes o centro de imensos desenvolvimentos. E era o que estava ali começando a acontecer. Allan Kardec se tornou o centro onde a doutrina espírita, a partir dali, foi confeccionada, foi codificada e dali espalhada. Vejo aqui o sinal da tiara espiritual. Ela falou assim, olha aqui, você não está vendo? Aí Kardec olhou na mão dele, não estou vendo nada. Que entendeis? Aí Kardec perguntou, por tiara espiritual. Kardec às vezes era meio irônico, né? Quereis dizer que eu serei papa? Se tal houvesse de acontecer, não seria de certo nessa existência. E ela responde, deveis notar que eu disse tiara espiritual, que significa autoridade moral e religiosa. Aí eu fui buscar na internet a questão da tiara papal, porque aqui ele fala em tiara e fala em papa. Eu nunca tinha ouvido falar de tiara papal. Digitei lá no Google, tiara papal. Aí apareceu as fotos lá. O que é a tiara papal? É uma coroa que o Papa usa, né? Essa coroa é grande, tem o formato de uma colmeia, ela é incrustada de pedras preciosas, pérolas, e tem uma cruz avermelhada, não sei se de rubi, bem em cima. Essa é a chamada tiara papal. Então, quando a senhora Descardone viu na mão de Kardec, olhou na mão de Kardec, enxergou aquilo ali. Por isso que Kardec falou assim, eu vou ser papa? Duvido que eu vou ser papa.
Ela falou assim, não, eu não estou falando aqui da autoridade para com os homens. Estou falando aqui da autoridade moral, autoridade religiosa. Ela sentiu no espírito dele quem ele era. Porque isso é clarividência. A clarividência é aquela capacidade que a pessoa tem de enxergar as coisas que acontecem à distância. A distância, seja no tempo, passado, futuro, né? Ou a distância mesmo, de metros ou quilômetros. Mas também a clarividência faz a pessoa sentir o que está acontecendo ou o que tem na alma do outro. É como se o clarividência olhasse para a pessoa e lesse o que aquela pessoa tem dentro de si. Detectasse o que aquela pessoa é. Seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos, suas dificuldades, seus objetivos, suas amarguras, suas angústias, enfim. É como se aquela pessoa fosse um livro aberto. Porque o clarividente sintoniza-se com o corpo espiritual daquela pessoa. E no corpo espiritual da pessoa, ali existe todo o relato sincero de quem a pessoa é. Porque por ali trafega o pensamento. Por ali trafega o sentimento do indivíduo. Então ela sentiu que aquele indivíduo ali não era um indivíduo qualquer. Era portador de uma autoridade moral e religiosa ímpar. Bom, acabou a leitura das mãos, Kardec faz as anotações de tudo aquilo que ela havia dito, e ele comenta aqui que em muita coisa ela acertou. Muita coisa ela acertou. Da própria personalidade dele. Uma única coisa que ela errou é porque lá pelas tantas, ela fala o seguinte, que às vezes ele, Allan Kardec, trocaria um pouco da precisão dele, do raciocínio dele, por uma certa poesia. Aí Kardec fala, não, nesse ponto ele errou totalmente. Eu sou um indivíduo pouco afeito à questão da poesia. Muito pelo contrário, eu gosto da objetividade, eu gosto da clareza, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu procuro nas pessoas. Foi a única coisa ali que a mulher errou. Com relação à tiara espiritual, o que ele fala aqui? Olha, até então o Livro dos Espíritos havia sido recém-lançado. Eu não sabia das repercussões, que rumo que a coisa ia tomar. Enfim, isso foi no ano de 1857. No ano de 1858, a senhora Descardone mudou-se de Paris, foi para uma outra cidade, e Kardec só foi vê-la 8 anos depois, em 1866, quando a doutrina espírita já estava bem consolidada e bem avançada. E aí ela se encontra de novo com Kardec. Ela se encontra com ele e fala o seguinte, aí professor, tá vendo? Lembra-se da minha predição acerca da tiara espiritual? Aí, ela foi realizada. E ele meio irônico, né? Mas como assim? Eu não sentei no trono de São Pedro ainda? Não sou papa? E ela falou, mas não foi isso que eu anunciei. Eu não falei nada relacionado aos homens, à autoridade para com os homens, de dirigir os homens. Mas eu falei da autoridade moral e religiosa. E não é o que você é? Você não é o chefe da doutrina espírita? O seu nome não é conhecido no mundo inteiro? Não existem milhões de adeptos que tomam a sua palavra por lei? Até mesmo os teus adversários, de forma jocosa, irônica, te chamam de Papa do Espiritismo. De forma irônica, mas eles falam isso porque reconhecem o tipo de influência que você exerce. Realmente, você tornou-se, entre aspas, como a figura máxima da doutrina espírita, e ele não procurou isso. Veio naturalmente, com o próprio trabalho dele, com a própria função dele de coordenador dos ensinamentos que vinham no mundo espiritual. Aí ela termina falando o seguinte, tá vendo? Você acredita agora na leitura das linhas das mãos? E Kardec fala, não, continuo não acreditando. E vou te explicar por quê, porque eu não acredito. Aí ele começa a falar da seguinte forma para ela. Olha, as mãos têm as suas marcas, não tem? Todo mundo aí pode olhar, né? Tem o pregueado das mãos. Aqui, tem o famoso M, não tem o famoso M? Né? Aqui nos dedos, assim como nas mãos, em outras partes do corpo.
Se você for ver na linha do cotovelo, nós temos uma linha aqui também, na região do cotovelo, né? Aqui, muitas pessoas que são afeitas à concentração, ao raciocínio, né? São pessoas, às vezes, mais sérias, formam 2 vincos aqui, não é verdade? Quantos têm as linhas de expressão aqui na testa? Atrás do nosso joelho tem uma linha, a chamada linha na fossa poplítea, e por aí vai. Tudo isso tem a ver com as funções que essas partes executam. E isso não tem nada a ver com o raciocínio, com a inteligência ou com a parte moral da pessoa. Não tem nada a ver. Se tivesse a ver, vamos supor que existisse alguma relação entre a inteligência da pessoa, entre a moral da pessoa e as linhas das mãos. Vamos supor que isso existisse mesmo. O máximo que poderia acontecer é o clarividente olhar as mãos do indivíduo e descrever o presente dela. Você tem um pendor para isso, você tem uma inclinação para isso, você pensa muito frequentemente em tal coisa, o máximo. Mas nunca saber do passado da pessoa. Quantos filhos teve, se foi casado, se não foi, qual foi a profissão que abandonou, ou o futuro até, as coisas que vão acontecer. Aí não. O que acontece é o seguinte: o indivíduo olha nas mãos e, olhando as mãos, estabelece ali uma relação com a pessoa. É como se houvesse um desdobramento leve. E é assim que os espíritos explicam a Kardec no caso do vidente da floresta de Zimmerwald. Que quando o indivíduo olhava para o fundo de um copo, aquilo ali provocava nele um estado de concentração que fazia ele se deslocar um pouquinho do corpo. E só esse deslocamento um pouquinho do corpo já era suficiente para ele entrar em contato com a energia da pessoa e aí acontecer os fenômenos de clarividência. Com a pessoa que lê a mão, a mesmíssima coisa. Quando ela foca ali e quando ela se concentra, acontece um leve desdobramento. Ah, ela dorme? Não. Esse leve desdobramento não é suficiente para a pessoa cair num transe profundo, como no transe sonambúlico. Mas é suficiente para ela conseguir se acoplar energeticamente à energia da outra. E aí a leitura acontece. Mesma coisa, aquele que lê as cartas, que joga o tarô, que joga os búzios, né? Que lê na borra de café, que faz a leitura no cristal, enfim. Os meios variam muito, mas o resultado final, o mecanismo final, é sempre o mesmo. Fala. Eu ia perguntar a respeito do som, então é mais ou menos o mecanismo dos sons acordado, né? Desdobra um pouco e consegue ter essa conexão. Exatamente. Com o espírito da outra pessoa. Exatamente. Existe tipo uma troca de ectoplasma, alguma coisa desse tipo? Assim, a troca de ectoplasma talvez aconteceria se houvesse algum fenômeno ali, efeito físico acontecendo, ou se houvesse alguma necessidade maior energética por parte de alguma pessoa ali. Que aí o ectoplasma que é rico em fluido vital poderia ser doado para poder acontecer esse tipo de alívio para aquele que está com a energia mais embaixo. Mas não é a prioridade no fenômeno. O fenômeno de clarividência, ele prescinde, ele não necessita do envolvimento ali de ectoplasma. Ela tem a necessidade, no caso que você falou, né, vai focar nas cartas, porque ela precisa entrar no estado de consciência zero. Sim. E isso fica dentro da linha quântica, né? E nesse momento que ela tem aquele estado de consciência zero, é como se ela entrasse em outra dimensão. Não, ela entra em outra dimensão e ela tem uma visão 3D, então ela consegue ver e perceber tudo. Exato. É esse o mecanismo. Não tem essa troca de fluidos. Na verdade, não seria bem uma troca no sentido de eu dou uma quantidade de fluidos para o fulano dá uma quantidade de fluidos. É mais ou menos uma interação, eu gosto muito de usar a palavra acoplagem. É
como se fosse uma acoplagem perispírito, e através dessa acoplagem, a leitura acontece. É porque ela consegue perceber tanto o estado que ela está, o lugar que ela está, e todo aquele outro plano que a gente sabe que existe, mas a gente, no normal, a gente não consegue ver. E é justamente essa percepção do outro plano, da outra dimensão, que se faz mediante o desdobramento da pessoa. Por quê? Porque, por exemplo, eu não sou clarividente, eu não tenho essa capacidade. Porque o que caracteriza o indivíduo com essa capacidade é a facilidade que ele tem de soltar-se das amarras do corpo provisoriamente. Essa facilidade. E às vezes esse soltar das amarras pode ser a tal ponto da pessoa cair num transe profundo. Que é o caso do transe sonambúlico, em que realmente a pessoa fecha os olhos, relaxa o corpo, a temperatura do corpo da pessoa cai, e ela entra num estado sonambúlico. E o que acontece? Aí ela desdobra mesmo, sai mesmo do corpo, né? E aí ela pode olhar o ambiente espiritual que está ao redor. Usando o seu próprio corpo, ela pode fazer relatos do ambiente espiritual. Ou ela pode olhar para o corpo do indivíduo e como se tivesse uma visão de raio-x, porque para os desencarnados a matéria densa não é obstáculo. Ela pode enxergar o corpo da pessoa, o funcionamento do corpo da pessoa e ali diagnosticar doenças. Né? Enfim, isso acontece quando a pessoa está totalmente desdobrada. Nos casos clarividentes, há clarividentes dessa forma? Há. Aqueles que saem desse jeito, o corpo cai no transe? Há. Mas é muito comum um indivíduo clarividente permanecer em vigília, consciente. Ele sabe o que ele está fazendo, sabe onde que ele está, sabe o ambiente onde se encontra, mas ele está parcialmente desdobrado. E não sabe que está. Há casos de indivíduos que até se desdobram mesmo, mas a consciência se divide entre o corpo espiritual e o corpo físico. Então a pessoa tem a nítida sensação de que está acordada e na verdade já está dormindo. Mas é porque ela está consciente, fisicamente falando, espiritualmente falando. Psicometria. Encaixaria dentro dessa... Maravilha, excelente pergunta. A psicometria encaixaria sim. O Ernesto Bozano, ele costuma falar que a psicometria é uma modalidade de clarividência. É uma das faculdades mais belas e mais estranhas que até hoje você não tem assim, até hoje, hein? Uma definição ali, preto no branco, como que realmente acontece a mecânica do fenômeno psicométrico. Para quem não sabe, na psicometria, o indivíduo ele pega algum objeto, né, entra em concentração e ele começa a relatar a história daquele objeto. Ou a história daquele objeto, ou a história do entorno daquele objeto. As pessoas que possuíram aquele objeto, as situações que aconteceram ali próximas dele. O livro do Ernesto Bozano, Enigmas da Psicometria, é cheio de casos que você lê e fala assim, ah não, peraí, não é possível que isso realmente aconteceu. Ele relata o caso de uma médium, uma psicômetra chamada, acho que Edith Hawthorne, se eu não me engano, em que ela era psicômetra. Os indivíduos mandavam para ela objetos dentro de caixas fechadas, ela não sabia o que era aquele objeto, ela colocava a mão na caixa fechada e ela relatava tudo relacionado àquilo que ali estava, dentro da caixa fechada. E os relatos sempre batiam, sempre eram perfeitamente ali nítidos. Então a psicometria é um tipo de clarividência. Alguns falam até mesmo que o fato de você pegar a mão e ler é uma espécie de psicometria, porque você está pegando em algo ali. E no caso ali não é um objeto, é na mão da pessoa. Quem tiver a oportunidade de ler, que leia o Enigmas da Psicometria do Ernesto Bozano. É fantástico. Como eu te disse, casos ali que acontecem que você não acredita. Parece coisa de ficção científica. Pode falar. Você chegou a uma conclusão que esse clarividente, que os livros chamaram Moedas, né? Seria uma lógica maior que eles, melhor que eles têm necessidade de usar, ou eles, ou a lógica melhor, seria ele usando, ele desenvolve.
Ah, entendi. Se eles têm a necessidade do objeto, se tem a necessidade da carta, do cristal, o que vai acontecer? Possivelmente eles criaram aquele hábito. Na cabeça deles, eles precisam jogar a carta porque eles pensam que na carta que está a resposta. Porque eles pensam que na linha das mãos da pessoa que está a resposta. Eles pensam que no cristal que está a resposta. E não é. Esses objetos todos são simples meio de concentração. Só meio de concentração. Só para a pessoa se fixar ali, para ela alcançar esse estado, né, de transe mais profundo ou mais leve, que você relatou como sendo essa consciência zero, que é um estado de transe. Mas talvez se ela se conscientizar, não, eu não preciso disso. Eu posso muito bem ter essa clarividência sem necessidade do objeto. Talvez se ela se conscientizar e exercitar, com o tempo ela deixa de usar o objeto. Porque a clarividência está nela, não está no objeto. Diferente do caso que eu citei para vocês, que Kardec relata na Revista Espírita, do vidente da floresta de Zimmerwald. Nesse caso, os espíritos chamam de excepcional o caso, em que para o indivíduo atingir o estado de transe, ele realmente necessitava de um copo de vidro que tinha uma certa espessura e uma certa curvatura. Porque aí a luz incidia no fundo daquele copo e refletia de tal maneira que chegava no sistema nervoso da pessoa e provocava o estado de transe. Olha que doideira. Quer dizer, esse caso é um caso em que a pessoa precisava do objeto. Mas na maioria dos casos, a pessoa não precisa. Não tem essa necessidade. Certinho? Perguntas? Fala, Lenise. Mas eu estou pensando que a questão da clarividência, tudo isso, vamos dizer, fica tudo muito subjetivo, porque a gente vai tratar com outro assunto, que é o livre-arbítrio. Vamos dizer, as pessoas acabam ficando tendencionadas, ou fica tendenciosa a ouvir o que a pessoa tem a falar, mas a gente tem o livre-arbítrio, não quer dizer... Temos, claro. Né? Acho uma ciência, assim, alguma parte um pouco meio subjetivo isso, né? Porque tem N outros fatores, né? Mais palpáveis, mais racionais nisso. Você está falando mais da questão do indivíduo que procura ler a sorte para buscar conhecer o futuro. Nesse ponto, né? Aí o indivíduo fica totalmente dependente das consultas, né? O que eu vou fazer? Que caminho tomar? Ah, eu estou em dúvida, vou lá na cartomante. Não é? Exato. E outra coisa, o futuro nosso está sendo construído com base nas atitudes do presente. Então, quando se faz uma leitura do futuro, muito frequentemente o que acontece, caso o indivíduo seja realmente portador da clarividência, é que ali talvez exista a interferência de um desencarnado. De algum desencarnado que possa falar algo que realmente há permissão para ser dito a respeito do futuro daquele indivíduo. Porque se fosse tão fácil assim, nossa, coisa mais tranquila do mundo. Você saber qual é o seu futuro, vai na cartomante, vai na ledora de sorte, vai naquele que joga dúzios. Né? Sentar e esperar. Sentar e esperar as coisas acontecerem. Sendo que o nosso livre-arbítrio fala o quê? Que através da ação dele, livre-arbítrio, é que o nosso futuro vai sendo paulatinamente construído. Mas há situações em que o acesso ao futuro acontece? Mas normalmente isso aí é espontâneo, acontece assim de modo espontâneo e quase nunca com a pessoa procurando. Quase nunca. Mas acontece. Para esse propósito, o Ernesto Bozano escreveu um outro livro, também fenomenal, chamado Fenômenos Premonitórios, em que ele analisa vários casos de premonição e, através da análise desses vários casos de premonição, ele dá o seu aval no que diz respeito à teoria que rege esses fenômenos todos. São 2 livros que eu citei aqui do Bozano, que quem quiser entender mais sobre psicometria e premonição, não tem outros iguais. Eu desconheço. Daniel, e esse pessoal, cartomante e tudo mais, eles conseguem também prever o futuro deles mesmo? Ou só
Então, a partir do instante que eles têm realmente uma clarividência, porque muitos não têm, muitos fingem que têm, justamente para poder ganhar dinheiro, mas há aqueles que possuem. Essa clarividência do futuro pode estar mais manifestada na facilidade que eles têm em captar as influências do plano espiritual. Como assim? Todo mundo sabe que antes do nosso reencarne, nós estabelecemos alguns pontos importantes para a nossa atual reencarnação. Ou nós estabelecemos, ou o que é mais comum, os nossos mentores estabeleceram por nós, ou em comum acordo conosco. Então vamos supor que esteja chegando naquele momento da nossa vida aqui, que vai acontecer um fato muito importante, um fato relevante, e que já foi planejado antes do nosso reencarne. O indivíduo portador da clarividência, ele pode, com maior facilidade, receber essa informação por parte do mentor espiritual, o espírito guia dele, vamos dizer assim, de que algo muito importante está para acontecer na vida dele. Às vezes ele não sabe definir muito bem o que é esse algo muito importante, mas ele sabe que é de relevância para o seu futuro espiritual. Na verdade, isso daí não chega nem a ser uma previsão do futuro. É simplesmente algo que já foi estabelecido e ele está tomando consciência de que vai acontecer. Como o caso de pessoas que sabem exatamente o momento em que vão morrer, que vão desencarnar, né? Às vezes, até mesmo o dia, o mês e o ano que vão desencarnar. Como que elas sabem disso? Elas saem do corpo, lá no plano espiritual entra em contato com o mentor espiritual fala, já está na hora de você voltar para cá, está chegando a hora. Né? Aí a pessoa vem, volta para o corpo, né? E vem aquela sensação nítida, meu tempo aqui está acabando, vou mudar de endereço rapidinho. Né? Ué, exatamente, já sabia exatamente. O Chico falou que queria desencarnar num momento de grande felicidade para o povo brasileiro, para ninguém dar a mínima importância para o desencarne dele. O Chico era humilde até nisso. Até nisso, realmente, precisou o Brasil ganhar a Copa de 2002, naquele estardalhaço todo, e desencarna. Chico é fantástico, né, gente? Que coisa, né? Bom, vamos lá então, ó. Tirando a parte da clarividência, né? A Revista Espírita. Kardec coloca aqui no dia 15 de novembro de 1857, ele estava conversando com um desencarnado através da médium Hermance de Fou. Ele dizendo ao espírito, olha, eu tenho a intenção de produzir, de publicar um jornal espírita. E tem uma pessoa que eu procurei, Kardec falando para o espírito, o senhor Tiedemann, que podia ajudar com dinheiro, financiar o negócio, porque eu não tenho recursos. E o senhor Tiedemann recusou. Não queria fornecer a grana, né, para poder financiar o jornal que Kardec queria publicar, o periódico dele. E Kardec ficou preocupado com aquilo. Será que realmente vale a pena publicar uma revista dessa? Será que realmente vai dar certo? E o espírito fala, não, realmente vai dar certo. Você siga em frente e não se preocupe com o financiamento. Dê o primeiro passo, que as coisas vão acontecer do modo como tem que acontecer. E Kardec fala o seguinte, uma coisa interessante. Eu tenho 2 empregos. Desejo me renunciar a eles para me consagrar inteiramente à tarefa. Olha o que o Espírito fala. Não é necessário que você renuncie aos seus trabalhos. Faça o que tiver que ser feito, aproveite bem o seu tempo, que as coisas vão acontecer. Kardec tinha que se sustentar materialmente. O que muitos talvez fizessem? Aproveitariam do ganho da doutrina espírita, da venda dos livros dos espíritos, de outros livros, e iria automaticamente viver dessa forma. E em verdade o espiritismo não é para ser feito assim, né? Vamos pegar 2 grandes exemplos que nós temos aqui, o Chico e o Divaldo, né? Trabalharam a vida inteira como escriturários. Aliás, que coincidência, né? Os 2 trabalharam como escriturários. O escriturário é aquele indivíduo que faz documentos, né? Preenche formulários, né? Que faz o arquivo, que atende o público, enfim, é o escriturário, né? Funcionário público, os 2. O Divaldo lá na Bahia e o Chico aqui em Minas na Fazenda Modelo. Quer dizer, eles trabalharam a vida inteira
Receberam depois um salário de aposentado. E em nenhum momento oferiram lucro com os livros que eles psicografavam, né? Ou no caso também do Divaldo, das palestras que ele fazia e ainda faz. Isso daqui é uma lição para todos os espíritas. Talvez especialmente aos médiuns, que ao se verem portadores de faculdade mediúnica, querem de alguma forma viver daquilo. Ah, mas eu não tenho tempo para me dedicar ao fenômeno mediúnico, vou ter que abandonar meu emprego. E como eu tenho que sobreviver aqui, comprar comida, comprar roupa, eu vou cobrar. Não, gente, de modo algum. Os desencarnados não querem isso de nós. Os nossos mentores não querem isso da gente. De forma alguma. O indivíduo ele tem todas as condições de exercer as suas tarefas materiais e nos momentos em que ele não está exercendo as tarefas materiais dele, exercer as suas funções espirituais. Com Kardec foi assim. Kardec tinha 2 empregos, ele tinha que se sustentar materialmente. E nesse meio tempo ele codificou toda uma doutrina. Numa época que não existia internet, não existia televisão, não existia rádio, era só telégrafo. A correspondência era feita por cartas. E ele trabalhava às noites na luz de vela. Nem luz elétrica tinha. Quantas reuniões mediúnicas? Puxa vida! A fim de que ele pudesse ter a universalidade, a concordância dos espíritos, propôs as mesmas questões para vários tipos de espíritos através de inúmeros médiuns. E a quantidade de carta que ele recebia, a partir do momento que ele foi publicando as suas obras, à medida que ele ia tateando o terreno e verificava que a assimilação das ideias estava bem feita, e publicava uma nova obra. A quantidade de cartas que ele recebia do mundo inteiro, em que ele tinha que ler, tinha que selecionar, tinha que organizar, coordenar tudo aquilo. Que trabalho de gigante! E numa época que não existia a tecnologia que nós temos hoje. E ele não abandonou. Ele aplicou ao método científico em cima disso. Exatamente, o método científico dele, de codificação da doutrina. Quando eu penso nisso, eu lembro da esposa dele. Da Amélie, que foi nossa. Que ela também trabalhou. Muito bem lembrado. Ela foi um excelente suporte para ele. Amélie Gabrielle Boudet. Né? A vida dela é incrível. Se vocês puderem dar uma olhada na biografia dela, uma coisa fantástica. Bom, e Kardec estava meio apreensivo, né? Nossa, mas não tenho dinheiro para poder financiar. Os espíritos falavam assim, olha, esquenta não, vai dar tudo certo, né? Preocupe-se com a qualidade do primeiro número, né? Porque a primeira impressão é que fica. Se você lançar o primeiro número aí dessa sua revista de modo mais ou menos, vai ser difícil depois as pessoas voltarem atrás e ter um outro conceito, né? E o Espírito dá mais conselhos. Concilie o sério com o agradável. O sério para atrair as pessoas de ciência e o agradável para atrair as pessoas que não são da área científica. É necessário mesclar as duas coisas e tenha variedade, porque se não tiver variedade o negócio vai ficar monótono, ninguém vai comprar a tua revista. Era um momento todo especial. Ele precisava ser muito bem orientado naquilo que ele tinha que fazer. E aí Kardec, em nota, falou que poucos meses depois, sem falar para ninguém, e utilizando dos poucos recursos que ele tinha, ele bancou a primeira edição da Revista Espírita. Primeiro mês, a 1º de janeiro de 1858. E foi um sucesso que ele não imaginava. Estrondoso. E ele continuou como editor, escritor da Revista Espírita, até quando desencarnou em 1869, a 31 de março. Né? Foi um sucesso fenomenal. Sobre isso daqui, comentários, observações? Fala. Aquela leitura de carta, daí para se encaixar nas previsões de Nostradamus? Nostradamus fazia a mesma coisa. Como que Nostradamus fazia a leitura? Numa bacia de metal. Uma bacia de Bacia, né? Numa bacia que ele colocava água, né?
E olhava naquela bacia. Então, talvez, pode ser, que ali a explicação seja duas. Ou ele usava aquilo ali como meio de atingir a concentração, né? Uma muleta psíquica. Ou ele realmente precisava do reflexo da luz na água, para que aquele reflexo todo especial entrasse pelos seus olhos, atingisse sei lá qual área do sistema nervoso dele, que propiciasse o desdobramento. E entrar em alfa, a consciência zero, né? E aí ele tinha as previsões do futuro, ele previu muita coisa. Só que muita coisa, uma linguagem intrincada, extremamente simbólica. Se você pegar centúrias para ler, você pode lá dar a interpretação que você bem entender para as coisas que estão lá, né? Mas o mecanismo é o mesmo, atingir um estado ali de desdobramento espiritual a fim da clarividência poder acontecer. Só para encerrar por hoje, fundação do primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A nota aqui é de 1º de abril de 1858. Kardec conta aqui que depois que o Livro dos Espíritos foi lançado, as pessoas começaram a ficar interessadas. E ele começou a fazer reuniões mediúnicas na casa dele, na Rua dos Mártires. Olha que interessante o nome da rua que ele morava. Rua dos Mártires. Né? Na sala, né, acanhada, que cabia no máximo 15 pessoas. Ali eram reuniões sérias, mas a sala começou a ficar entupida de gente. 20, 30, 35 pessoas numa salinha. E ali alguém lançou a ideia de o pessoal fazer uma vaquinha e alugar um lugar maior. E assim foi feito, né? Alugaram um local, justamente no mesmo local onde foi feito o lançamento do Livro dos Espíritos. Só que para isso acontecer, havia necessidade de duas autorizações. Aí vai uma curiosidade. Uma autorização com o prefeito de polícia e uma autorização com o ministro do interior. Naquela época, para acontecer reuniões com mais gente, tinha que ter as duas autorizações. Um dos frequentadores da reunião era o pai da irmã de Fu. Era um sujeito da nobreza, assim como o rei, né? De muitas posses, e falou o seguinte: não, eu conheço o prefeito de polícia, pode deixar comigo. Chegou lá e rapidinho conseguiu autorização. Precisava autorização com o ministro do interior. Frequentava naquela reunião de Kardec um general, que ele não coloca o nome lá, só coloca a inicial, X. E esse general era simpático às ideias espíritas. Ele falou assim: não, pode deixar comigo, eu conheço o ministro do interior. E uma autorização que levava 3 ou mais meses para acontecer, aconteceu em 15 dias. Então, em menos de 15 dias, lá no Palais Royal, né, o centro espírita foi mudado para lá. Ficou 1 ano por lá, depois de 1 ano mudou para o mesmo local, para um outro salão, na mesma região, e por fim eles conseguiram comprar um lugar. E aí, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas se instalou na Rua Santana, número 59, em Paris. E Kardec comenta aqui que, de início, qualquer pessoa era aceita para essas reuniões. E que essas reuniões eram muito pouco homogêneas. E que muitas dificuldades aconteceram durante um período em que essa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas funcionou. E não era por menos. Ia acontecer muita bagunça mesmo. Porque Kardec estava fundando ali uma nova filosofia que ia bater de frente com as demais existentes e com as religiões dominantes. Era claro que tantos encarnados que não queriam que isso acontecesse, e mais ainda os desencarnados, que já enxergavam tudo, e quando eu falo esses desencarnados, do mal, que pensavam o seguinte: nossa, isso não pode acontecer. Esses indivíduos começaram a agir em cima e atuavam principalmente entre os próprios membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lembram do desabafo de Kardec? Das traições que ele recebeu? Das facadas nas costas que ele recebeu? Pois é. Das calúnias, das infâmias, dos escritos. Pois é. Não foi tarefa fácil para ele. Nossa.
Nossa, exatamente. Principalmente no início, como ele falou, as reuniões eram um pouco homogêneas. Não existiam critérios para admitir as pessoas. A gente pode imaginar a confusão que era, o que acontecia, né? Para justamente abalar, fazer com que o crédito de Kardec caísse, a fim de que abalar o movimento e dissolver a doutrina. E felizmente, claro, isso não aconteceu. Só fortaleceu, né? É igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. E foi o que aconteceu, né? Aliás, os espíritos, os do mal, eles perceberam isso facinho. Aliás, desde a época de Jesus eles já perceberam isso. Que se houvesse um combate exterior, as pessoas que faziam parte do movimento iriam se fortalecer mais ainda. E o movimento ia crescer. Foi o que aconteceu com o cristianismo. Perseguidos, cristãos serviam de comida de fera. Eram transformados em tochas vivas. Eram alvo de flechadas. Perseguidos, presos. E o movimento foi só crescendo. O espiritismo no início foi a mesma coisa, né? As críticas externas e tudo mais, tal, foi só crescendo. Aí eles perceberam, pera lá, os desencarnados, os maus. Vamos começar a agir de uma maneira diferente, de dentro para fora. Foi o que aconteceu no início do cristianismo. Quando ele começou a ganhar proporções maiores e foi adotado pelo Império Romano, que posteriormente o colocou como religião oficial, e aí de cristianismo transformou-se em catolicismo, aí o que houve? A infiltração de elementos negativos. E aí começou a distorção do movimento cristão primitivo. E se nós, no movimento espírita, se nós não tivermos a necessária atenção, a mesma coisa irá acontecer com o movimento espírita. Que é de dentro para fora que agora eles estão atuando. E já não é de hoje, né? Kardec foi muito perseguido, inclusive pela parte espiritual. Dizem até, algumas fofocas mediúnicas aí, que quando ele desencarnou, e já se sabia que ele ia ficar só alguns anos na realidade espiritual, e depois ia voltar cedo, os espíritos das trevas começaram a fazer vigilâncias, para tentar descobrir aonde que ele ia reencarnar. Para que, em descobrindo, lançarem toda a sua carga negativa em torno daquela família e em torno daquele recém-nascido. Para já malograr logo no berço o reencarne do codificador da doutrina. E isso aconteceu. Olha só como que a guerra é espiritual, hein? Como é. Mal sabia eles que estavam procurando na Europa. Mas Kardec já tinha reencarnado aqui no Brasil. Pelo menos é o que eu penso. Ok, gente? Vamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração. E você que está aí de casa, acompanhe conosco. Colocando aí um copo d'água. E imaginando a sua casa envolta em paz, envolta em luz. Busque visualizar todos os seus entes queridos, todas as pessoas que moram contigo, envoltas em paz, em luz, em harmonia. Imagine essa luz se espalhando por todos os cômodos da tua casa, dissolvendo todas aquelas energias negativas, deslocando todos aqueles irmãos infelizes que talvez tenham alguma intenção negativa para contigo. Sempre busque esse momento de meditação, a fim de que a sua casa torne-se uma extensão do plano espiritual superior. Que Jesus abençoe e ilumine a todos nós. Que assim seja.